Um muito bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do Senhor esteja com você nesse dia. Não sei se você está me vendo de manhã, à tarde ou à noite, que o Senhor te abençoe e agradeço a oportunidade de você me ouvir. Estamos meditando no Evangelho de Lucas, estamos caminhando para o final, hoje é o capítulo 22 desse Evangelho. É um capítulo crucial no relato do Evangelho, pois ele aborda a preparação para a morte e ressurreição de Jesus. Este capítulo inclui a conspiração dos líderes religiosos, a última ceia, a agonia de Jesus no Getsêmani, a prisão e o julgamento de Jesus, e cada parte destaca então a profunda conexão entre a missão redentora de Cristo e a resposta dos seres humanos frente ao sacrifício. Os versículos 1 a 6 fala então sobre a conspiração contra Jesus. A Páscoa e a festa dos pães asmos se aproximam. Os principais sacerdotes e escribas estão procurando uma maneira de matar Jesus, mas temem o povo. Judas Iscariote, um dos 12, se opõe e é possuído por Satanás, o que indica uma intercalação do maligno na trama da traição. Judas se dirige aos sacerdotes e capitães oferecendo-se para entregar Jesus. Eles ficam alegres e lhe oferecem dinheiro. Esta traição é um triste lembrete da fragilidade humana e do cumprimento das profecias messiânicas. Os versículos 7 a 13 falam sobre a preparação da última ceia, o dia da Páscoa, em que o Cordeiro Pascal deveria ser sacrificado, se aproxima. Jesus envia Pedro e João para prepararem a Páscoa. Ele lhes dá instrução específica sobre onde encontrar um lugar para a refeição. Eles seguem as instruções de Jesus e encontram tudo conforme ele havia dito. A precisão do cumprimento indica a autoridade de Jesus sobre todos os aspectos de sua missão. O versículos 14 a 23, a última ceia. Jesus senta-se à mesa com os apóstolos e, ao iniciar a refeição, declara que desejou ardentemente comer a Páscoa com eles antes da sua morte. Jesus afirma que não comerá novamente a Páscoa até que se cumpra no reino de Deus. Isso estabelece um paralelismo entre a Páscoa judaica e a nova aliança. Ele toma o cálice e dá graças, e os discípulos bebem dele, indicando um novo entendimento da comunhão com Deus. Jesus pega o pão, dá graças, parte-o e o dá aos discípulos. Institui a ceia e diz que o cálice é o novo pacto em seu sangue, que é derramado por muitos. Esta instituição da ceia do Senhor é central para a fé cristã e representa a nova aliança. Jesus menciona que a mão do traidor está com ele na mesa, uma referência à traição de Judas. Os discípulos começam a discutir entre si quem poderia ser o traidor. Essa interação mostra a fragilidade humana e a incapacidade de perceber a verdade até que se revele. Os versículos 24 a 30 falam sobre a grandeza do rei. Surge uma discussão entre os discípulos sobre quem seria o maior deles. Jesus corrige a visão deles sobre grandiosidade, afirmando que no reino de Deus a liderança é servil e quem quiser ser o maior deve ser o menor. Jesus se apresenta como servidor, enfatizando que, embora ele seja o mestre, ele serve os outros. Ele promete dar um reino aos seus discípulos, para que possam comer e beber à sua mesa no reino de Deus. Essa promessa
aponta para a participação no banquete messiânico. Os versículos 31 a 34 falam sobre a previsão da negação de Pedro. Jesus diz a Simão Pedro que Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Jesus afirma que orou por Pedro para que sua fé não falhasse e que, ao voltar, ele deveria fortalecer os seus irmãos. Isso indica a intercessão de Jesus e a futura restauração de Pedro. Pedro se recusa a acreditar que negará Jesus, mas Jesus prevê que antes do galo cantar, ele o negará 3 vezes. Essa predição enfatiza a fragilidade humana à frente à pressão. Os versículos 35 a 38 falam sobre preparação e confiabilidade. Jesus recorda aos discípulos que quando os enviou sem bolsa, nem sandálias, nada lhes faltou. Isso destaca a providência de Deus. Agora, ele os instrui a levar suas bolsas e espadas, indicando uma nova fase em seu ministério. Jesus se refere a Isaías 53 e 12, enfatizando que ele será contado entre os transgressores, conectando-se com a redenção prometida. Os discípulos mostram que tem 2 espadas, e Jesus diz que isso é suficiente, sinalizando a importância de estar prontos, mas não confiar na espada como ferramenta principal. Os versículos 39 a 46 fala sobre a agonia do Getsemane. Jesus vai ao Monte das Oliveiras, como era de costume, e os discípulos o seguem. Ele os instrui a orar para que não entre em tentação. Jesus se afasta, ora ao Pai, pedindo que, se possível, passe dele aquele cálice, mas submete-se à vontade de Deus. Essa oração comunica a profundidade de sua agonia e a realidade do sofrimento que ele estava prestes a suportar. Um anjo aparece para confortá-lo e ele se angustia, suando gotas de sangue. Essa versão enfatiza a luta interna de Jesus humanamente, mas sua submissão à vontade divina. Ao voltar, encontra os discípulos dormindo e os exorta a vigiar e orar novamente. Este momento ressalta a importância da vigilância espiritual. Versículo 47 a 53 fala sobre a prisão de Jesus. Judas se aproxima de Jesus para ele entregar. Este ato de traição é marcado por um beijo. Jesus questiona Judas sobre por que ele o trai com um beijo e afirma que ele é um traidor. Um dos discípulos, Pedro, corta a orelha do servo do sumo sacerdote e Jesus realiza uma cura, mostrando sua compaixão, mesmo no momento da traição. Jesus confronta os líderes religiosos sobre sua abordagem violenta. Eles vieram com espadas e porretes, e Jesus se refere à sua liberdade de agir publicamente como um sinal de que estava sendo tratado injustamente. Os versículos 54 a 62 falam sobre o julgamento de Jesus. Jesus é preso e levado à casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro o segue de longe. No pátio, uma criada reconhece Pedro e questiona sobre seu relacionamento com Jesus. Pedro nega conhecer Jesus, demonstrando medo e insegurança. Ele nega uma segunda vez e a criada insiste. Após uma terceira negação, o galo canta. O Senhor volta-se para Pedro e este se lembra da predição de negá-lo 3 vezes. Este momento traz um forte arrependimento e dor para Pedro. Pedro sai e chora amargamente, mostrando sua tristeza e arrependimento por ter negado o Senhor. Os versículos 63 a 71 falam sobre o julgamento de Jesus.
outros. Os homens que guardavam Jesus zombam dele e o escarnecem, agindo de maneira desonrosa. Eles cegam Jesus e o desafiam a profetizar quem o feriu, mostrando a brutalidade de sua prisão. Eles o insultam, batendo nele, o que marca a humilhação que Jesus sofreria. Ao amanhecer, Jesus é levado perante o Sinédrio, questionado sobre sua identidade como Messias. Ele reconhece ser o Filho de Deus, mas afirma que eles não crerão ou entenderão. Ele também revela que mesmo que eles não creiam, ele estará à direita de Deus e desafia a sua rejeição. Os líderes se indignam e exigem uma conclusão, consideradas suas palavras como blasfêmia. Esses são o comentário do capítulo e algumas aplicações, então, para nós aplicarmos. A primeira aplicação é: reflita sobre a generosidade. Aperceba-se das tentativas da traição. Judas nos ensina sobre a fragilidade da lealdade. Precisamos avaliar constantemente nossa fidelidade ao Senhor e resistir às tentações que nos afastam dele. Uma outra aplicação, a importância da comunhão. A celebração da ceia do Senhor nos recorda da nova aliança e da necessidade de estarmos unidos no corpo de Cristo, lembrando de sua obra redentora. Vigilância e oração. A advertência de Jesus para vigiar e orar deve ecoar em nossas vidas. Precisamos estar alertas às tentações e períodos de prova que podem surgir. E por último, arrependimento e restauração. A negação de Pedro desencadeia um lamento profundo. E assim também, nossas falhas e fraqueza podem nos levar ao arrependimento sincero, seguido de restauração na graça. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade de podermos meditar um pouco mais na Tua Palavra e rogamos que o Espírito Santo faça a aplicação dessa verdade aos nossos corações, restaurando almas abatidas, contritas, pessoas que estão aprisionadas nas armadilhas do pecado, Pai. Reconhecendo a Tua Palavra, que os nossos corações se iluminarão com a verdade salvadora do Evangelho. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Israel e me despeço aqui de vocês e voltamos na próxima oportunidade. Até lá, Deus abençoe